Recording is on. Né? É. Aí o Denis vai gravar para a gente, então, para a gente depois poder disponibilizar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma mudança aí do nosso plano do YouTube, viemos para cá. Muito obrigada para quem correu aqui para o link. E se não deu, vai assistir depois, né? E a gente consegue, então, disponibilizar esse tema, que é um tema tão importante, eu acho, na nossa vida. Eu só vou pedir para vocês fecharem o áudio para mim. Tem um botãozinho logo embaixo, vocês vão ver o microfonezinho. Fecha para mim, para não ter o barulho, para a gente poder ficar com isso, perfeito, gente. Muito obrigada. Se alguém tiver dúvida, pode, depois a gente vai abrir um espaço para a gente poder conversar, tá bom? Então, a apresentação a gente vai começar rapidinho, vou apresentar para quem não conhece ainda a Uniflowers. A Joseli vai contar para a gente um pouquinho, a gente pode acelerar um pouquinho, Joseli, até por conta do tempo, mas vamos que vamos, contar um pouquinho vamos, da Uniflowers, né? Quem somos nós? Isso aí, gente. Quem está aqui pela primeira vez, que não conhece a gente, a Uniflowers é uma empresa familiar criada aí pela doutora Vanessa Gonçalves há mais de 10 anos. A gente já está aqui levando bem-estar para muita gente aí com os nossos produtos, feitos com muito carinho e sempre de uma forma com muito carinho e fazendo com que tudo saia de uma forma com muita responsabilidade, levando o legado do Dr. Eduardo Bach de fazer a produção artesanal, de manter toda a qualidade do produto, que são os florais de Bach, tá? Essa empresa maravilhosa aí que a Vanessa criou num momento de tanta dor, né? Num momento de uma dor específica, e é sempre assim, né? A gente sai em coisas maravilhosas no momento de dor, né, Vanessa? E foi assim que aconteceu aí, que surgiu a Uniflower, gente. Sejam bem-vindos. A gente tem a missão aí de transformar a vida das pessoas, tá? A Uniflowers veio para isso, começando pela vida da Vanessa, né? E hoje ela consegue aí, com a nossa equipe, levar essa transformação para a vida de muitas pessoas, tá? A gente leva essa transformação leva essa transformação na vida das pessoas através de promoção de saúde, bem-estar, por meio dos florais de Bach. A gente tenta atingir aí o maior número de pessoas. Com isso, gente, nasceu o projeto de bem-estar de consultores. Ele nasceu já com essa vontade aí que a Vanessa tem de sempre expandir o que ela sabe fazer de melhor, né? Que é trazer esse bem-estar para mais e mais pessoas, e para isso nasceu o projeto. Por quê? Porque que acontecia já? Os terapeutas que já indicavam os nossos produtos para os pacientes, para quem eles conheciam, não ganhavam nada com isso, né? E a gente criou o projeto de consultores, porque é uma forma de quem recomenda ter a recompensa, né? Através de um programa estruturado, que é o programa de consultores, e a gente consegue dar essa recompensa para quem faz essa indicação. E tornou-se aí, para alguns, uma renda extra e para outros, um trabalho, né? É assim que nasceu o programa e a gente procura aí. Hoje a gente tem vários consultores no Brasil inteiro, né? Para semear ainda cada vez mais, aí levar aí os nossos produtos para mais e mais pessoas. Esse é o nosso projeto. Gente, o que é ser um consultor? Primeira coisa, é gostar de ajudar pessoas, que é aquilo que eu já falei várias vezes aqui, né? Gostar de ajudar pessoas, gostar de ouvir as pessoas, né? E a partir daí, esse pontapé inicial, você conseguir oferecer uma ajuda natural para essas pessoas. Uma ajuda que não vai interferir em outros medicamentos, não é algo que traz nenhuma reação maléfica, pelo contrário, só traz benefícios, né? Os florais. E, além disso, vai agregar valor ao trabalho. Quem já tem um trabalho, seja ele qual for,
né? Independentemente, a gente aqui dentro do projeto, a gente tem do programa, a gente tem professores, a gente tem donas de casa, a gente tem terapeutas, enfermeiros, gente, enfim, todas as pessoas que se identificam com a nossa marca, que se identificam com os nossos produtos, são muito bem-vindos, tá? E o que facilita hoje em dia na nossa vida mais corrida, né? Quem é consultor pode planejar seu horário de trabalho, né? Trabalha online, trabalha presencial, né? Pode levar lá o catálogo na mão e mostrar, ou não, né? Ou trabalhar da forma que for mais viável para cada um, dependendo da atividade que cada um tem. E ainda com uma lucratividade que é um diferencial bacana no mercado, que é de 40%, até 40%, tá? Joseli, sabe uma coisa que eu Oi. quero acrescentar aí? Manda bala. Que eu tenho muito orgulho é fazer parte de uma comunidade de pessoas sensacionais. Porque o nosso grupo, nós temos um grupo, né, dos consultores, e eu vejo a cada mês, é uma ação que uma terapeuta faz ou que um consultor faz, todo mundo participa, todo mundo parabeniza, todo mundo se ajuda. Então, ser consultor de bem-estar também é estar dentro de uma comunidade de pessoas top, porque o nosso grupo de consultores é um grupo que a gente tem muito orgulho, né, Joseli? Oh, com certeza. E essa variedade, né, Vanessa? Cada um na sua área vai agregando cada vez mais para a gente ficar mais rico, né? De Sim. conhecimento, de repertório. Isso é muito bacana, né? Não tem um que sabe E menos é ou um mais. ajudando É o uma outro. troca. É uma troca. Exato. Muito, muito legal. Isso é muito Gente, legal. Mas como que eu desculpa falar. faço, né, para me tornar uma consultora, Joseli? Ó, vamos lá. Falaram para eu falar rápido. Eu tô falando rápido demais? Não, tá indo bem. Senão eu acelero. O chefe, fala para eu colocar uma marcha mais leve aí. Então, gente, para ser consultora, o programa de consultores precisa. O que a gente recomenda? Que vocês comprem um kit. Por quê? Por que eu tenho que comprar um kit? Gente, quem conhece o produto, vende com propriedade, vende com os olhos brilhando, vende com facilidade. Eu nem falo que vende, né? Eu falo que transmite, porque assim é algo que sai de forma natural. E o produto da Uniflowers não é algo que você simplesmente vende por vender. Tem que ter realmente o carinho, tem que ter o envolvimento. Você precisa ouvir as pessoas, né? Brilho nos olhos, né, Tem que Joseli? ter o brilho, tem que ter o brilho, senão não vai, né? Então, como a gente falou na tela anterior, tem que gostar de ajudar pessoas, né? Tem. Tem que gostar, né? E você comprando o kit, além de você ter duas opções, né? Você pode, de repente, eu vou usar para fazer uma reunião, para fazer uma demonstração, ou eu tenho uma pessoa na família que está passando por alguma dificuldade, vou usar nessa pessoa, ou até mesmo você, né? Vou usar nessa pessoa e vou comprovar aquilo. Você faz um acompanhamento daquela pessoa ou de você mesma e você vai comprovar que aquilo funciona. E funciona muito e funciona rápido. Eu falo que o floral de Bar da Uniflowers é online. Usou, fez efeito. Lógico que varia para cada tipo de pessoa, mas é um efeito muito rápido, tá? E aí são dois kits, duas opções de kits, né? O kit número 1, você tem a bolsa, o catálogo físico e o Floral Serenidade em Rolon. O Rolon é um produto patenteado pela Uniflowers, tá? E o Floral em Gotas. E aí tem o kit 2, que é igualzinho, quase igual ao kit 1, só que ele vai acrescentar o Soul Baby, que é da linha Aromaterapia, que é um produto feito exclusivo, com a concentração exclusiva para bebê, mas que atende a qualquer idade, tá? É um blend com óleos essenciais e florais de bar, em Rolon. Maravilhoso, gente. Além de lindo, prático, serve para muitas pessoas. Então, aí, vocês têm essas opções. E se vender o kit, você ainda consegue retornar o seu investimento inicial com lucro, porque você já adquire o kit no valor de custo, tá?
Hoje eu tô com um produto aqui comigo que eu estou usando. Certeza que eu precisava de uma definição de algumas coisas. E eu falei, parece que eu estou enroscada. Aí hoje já estou entrando na menopausa, né? Então eu comecei a usar o Mulher Madura. Gente, que delícia! Que É uma delícia! delícia. É maravilhoso. Estou usando Mulher Madura e essa semana eu estou usando Certeza. Tudo de bom. Então, esses vêm, não esses, né? Mas são esses dois produtos dessa linha que vem no kit. E é muito bacana. E é muito rápido, né, Vanessa? O efeito é muito Gente, rápido, eu muito comecei a rápido. usar o Mulher Madura, estava com uma. Não estou com calor, mas a gente, quando começa a entrar na menopausa, você começa a sentir um cansaço muito grande, né? Sim. E aí a ginecologista falou: você já está começando com a menopausa. Eu falei: beleza, fique tranquila, vou usar o meu Sou Mulher Madura. E olha, está fazendo um efeito muito legal. Assim, É muito parece legal. a sensação de bateria riando, e aí quando você passa, você vai começando a sentir aquela energia, assim, é muito legal. É muito bom. É Fora o muito cheiro, que é maravilhoso. Mas maravilhoso. benefícios, né, de ser consultor ou consultora de bem-estar. Quais Vamos são, lá. Eli? A gente tem algumas consultoras que estão aqui com a gente, né? Elas podem até depois falar um pouquinho se a gente conseguir, né? Tem que correr um pouquinho aqui, mas vamos lá. Ritinha tem uma dúvida de como usar. A gente já explica. Eu Vanessa, explico. você quer falar, Van? Depois eu explico no final, pode ser, Ritinha? A hora que a gente for falar dos produtos. Isso, legal, Ri. Então, ó, benefícios de ser uma consultora. A gente tem ganhos acima do mercado, gente. O mínimo de ganhos é de 30%, vocês podem chegar até 40%. A gente oferece para vocês o catálogo virtual, muito lindo, além do físico, vai o virtual, para você oferecer para qualquer cliente, qualquer lugar do Brasil. Tá? A gente não exige pedido mínimo, tem que fazer pedido de tantos reais todos os meses. Não. Você faz o pedido conforme a sua demanda, o valor que você quiser. Tem meses que você vende um pouquinho mais, outro menos. Não tem problema, fica à vontade. A gente não tem nenhum tipo de exigência de meta, nada disso. Eu falo que é uma sala de reunião de amigas mesmo, né? Não é nada de aquelas exigências chatas que você não consegue nem trabalhar, aquela sobrecarga. A gente oferece treinamentos online de todos os produtos. Joseli, eu quero ser consultora, mas eu não sou terapeuta, não sei nada de floral. Ótimo, não tem problema nenhum. Você vai aprender com as aulas online gravadas pela Vanessa, muito fácil de aprender, e qualquer dúvida, você tem o grupo de WhatsApp, que a gente está sempre lá para responder, senão as próprias colegas que estão lá já respondem, tá? O apoio está sempre aí, vocês estão sempre respaldadas, quem se interessar em ser consultora, tá? E a gente está aqui todo mês trazendo um tema diferente para a gente bater um papo, para a gente trocar ideias e vocês aprenderem cada dia mais a oferecer floral, a conhecer sobre os florais. A gente procura reconhecer vocês, que nada melhor que trabalhar e depois ser reconhecido, né, Vanessa? Isso é muito bom, né? Nossa Senhora, Importante. como? Sim. E cashback nas compras, né? Todas as compras que quem faz pedidos todos os meses, vocês acumulam, né? Pontos que vocês podem trocar nas outras compras. Tem cashback para consultora destaque do mês. Enfim, Muito. gente, tem muita coisa legal aí para quem quer se tornar nosso parceiro e revender nossos produtos. Agora, quanto eu preciso vender para ter lucro? A gente fez uma tabelinha aqui só para vocês terem uma ideia de valores, tá? Se vocês venderem um produto por semana, vocês já vão ter lucro, tá? A gente pegou aqui o Soul da linha aromaterapia, o Soul Baby que eu falei, né? Um produto da linha Soul. Se vocês, de repente, a gente fez aqui como se fosse um mês, então 4 unidades dentro do mês, né? Você já tem um lucro, eu estou falando no celular, tá. Você já tem um lucro de R$ 83,88. E o que vai acontecer? Vocês vão atingir o primeiro nível, que é o bronze, 30%.
Eu esse mês vendi um pouquinho mais, vendi 2 produtos por semana, tá? Total 8 por mês. Vocês já passam para o nível prata, que é o nível de 35% de lucro, e tem um valor em reais de R$ 195,68. Gente, isso vendendo 2 produtos por semana, tá? É que é Subindo um muito fácil de vender, né? Por conta de ser. pouquinho. Hoje todo mundo quer óleo essencial, né? Todo mundo quer, e o gotas também, né, Van? Tem óleo essencial, tem gotas, tem para todos os gostos aí, né? É. E quem quer, e quem vender um pouquinho mais, consegui vender melhor, esse mês vendi 12 unidades, 3 produtos por semana, é o cálculo que a gente faz. Gente, a lucratividade é de R$ 335,52. Já dá para comprar, as coisas aqui no Brasil tão caras, né? Dá para comprar um quilinho de algumas coisinhas aí para levar 2 sacolinhas, mas faz uma diferença no nosso orçamento, tá? Já ajuda a pagar uma conta Muita. de água, a pagar uma conta de luz, né? Dependendo, ou um Poxa, ajuda. telefone, né? Bom, Já a ração do cachorro, o tapetinho do cachorro, todo é, mundo tem pet hoje. e assim, foram 3 produtos por semana, né? É uma coisa que é Sim, fácil, não é nem, é só conversar com pessoas, né? E é muito legal. Então, é uma forma legal. Então, se você se interessou, gostou dessa proposta, até quer conhecer mais, né? Ter mais informações, pega aqui o nosso QR Code, entra lá na nossa página, preenche o cadastro. A gente, se tiver precisar tirar dúvida, tem lá o WhatsApp, né, Joseli? isso, eu E tô lá, gente, tô por lá. isso, então você se informa mais, ou já se torna um consultor e vem participar do lado de cá, né? Tô. E é muito legal. E vamos lá para o nosso tema, então, da noite, que tem tudo a ver, né? Tá, parece que tudo acontece. A gente planeja para fazer tudo direitinho, sai tudo perfeito. Mas aí a gente vê que no meio a coisa embola, e aí a gente não faz aquilo que planejou, mas a gente faz aquilo que a gente consegue, né? E o que a gente precisa, né? Ter um olhar gentil sobre a nossa própria jornada de vida, né? Sobre tudo. E é o que eu comentei logo no começo, para quem estava aqui logo no início, né? A gente olhar, viu que não deu, e aí? O que a gente pode fazer com isso, né? Ao invés de se culpar. E é isso que eu vou falar com você hoje, né? Que já está chegando o Natal. Esse tema surgiu porque em outubro eu fui ao mercado, eu já vi panetone. Eu falei, caramba, o ano já acabou. Já chegou o panetone, daqui a pouco tá tudo com, né? Natal, acabou o ano. O que a gente fez, né? O que eu fiz? Então todo mundo chega nessa época do ano, né, no final do ano, e vem aquela sensação, né, de fazer um balanço da vida, né? Começar se comparar, o que eu fiz, o que eu não fiz, e já começa aquela cobrança silenciosa, né? A gente pensa tudo que a gente gostaria de ter feito, né? O que ficou pela metade, o que acabou não saindo do papel, aquela dieta que não foi para frente, aquela academia que eu queria fazer falei, prometi que eu ia todo dia ou 3 vezes na semana, e eu continuo nem fiz a matrícula na academia, né? E aquele curso que eu comprei para fazer, acabei me enrolando, não fiz. E aí a gente acha lá, né? Todo janeiro vem aquela esperança, vou fazer diferente esse ano. E aí, quando termina o ano, a gente fala, puxa vida, né? Não fiz nada de diferente. E aí a gente percebe que aquilo que a gente não fez, né? O que faltou, ele pesa mais do que tudo aquilo que a gente fez. A gente olha e a gente tem essa tendência, né, de pesar muito mais o negativo do que o positivo. Né? Todas as coisas boas que nós fizemos, se eu for perguntar para vocês vão ter dificuldade, às vezes, de dizer. Mas se eu falar, o que vocês não fez? Não fiz isso, não fiz aquilo. A gente lembra da academia, a gente lembra... A cobrança, ela é muito grande, né? E é uma fase que isso aflora de uma forma muito grande, que é a nossa autocobrança, a nossa autocrítica, né? Quando era o ideal, né, ele agora vai ter que se sobrepor
ele se sobrepõe ao possível. E a gente acaba vivendo, gente, realmente num momento, e acho que sempre, a minha ideia é que sempre foi assim, que a gente glorifica aquilo que é produtivo, né? A nossa produtividade. Então, a pessoa, ela tem valor se ela conquista, se ela faz, se ela... Haja visto, converso, eu tenho muitas... temos consultoras que são donas de casa, eu tenho clientes minhas, pacientes minhas são donas de casa, e a tendência é ter uma baixíssima autoestima e dizer, eu não faço nada. Eu não dou, a gente não dá valor, só dá valor ao quanto que ganhou, às vezes financeiramente, é só isso que as pessoas dão valor. Porque o fulano é rico, mas será que tudo isso é medido realmente até em dinheiro, né? Será que é nisso que a gente se baseia? É só isso que vale? E a autocobrança, ela vem porque a gente quer acertar, né? A gente quer fazer direito, a gente quer fazer... Só que lembra que a gente busca um padrão, às vezes, muito alto, né? E aí, quando essa cobrança se torna muito excessiva, muito grande, aí a gente entra num processo que a gente já não se impulsiona, a gente já não tem mais aquele incentivo de ir em frente, porque já se torna uma coisa inalcançável. Então, é o que eu falo às vezes para as minhas pacientes que são donas de casa. Eu trabalho, né? Eu trabalho, eu tenho a empresa, eu tenho consultório, mas eu também sou dona de casa, né? Eu também limpo a minha casa, lavo minha roupa. E, gente, não tem trabalho mais vingativo. Eu falo que não tem trabalho mais vingativo que o de casa. Porque você acabou de limpar a cozinha, já escutei o prato lá. Eu vou sair daqui, vai ter coisa na pia. Brota, né? E aquilo que eu fiz simplesmente perdeu o valor, porque já sujou de novo, né? E com isso, eu acho que esse é um dos grandes exemplos, né? É a nossa casa. Você acabou de arrumar a cama, tá linda a cama, daqui a pouco vai desfazer. E aí aquilo perde o valor? Então, vocês entendem? Com tudo na vida é isso. Tudo que a gente se propõe para fazer, a nossa autocobrança, ela às vezes mata o que a gente fez, né? Ela torna aquilo muito pequeno e a gente deixa de dar valor. Essa pesquisadora Brené Brown, ela é uma especialista em vulnerabilidade e coragem. Ela estuda o perfeccionismo e a autocobrança, que são profundamente ligados ao sentimento de vergonha, que, na verdade, aqui traduzido como a sensação de não ser bom o suficiente, né? E ela escreve esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E nesse livro ela fala que a vergonha é a crença de que nós não somos dignos de amor. E isso, gente, é um sentimento. Eu fiz um curso há uns anos atrás, que ele fala sobre a formação cerebral da criança. E esse sentimento, ele aparece em nós na fase que a gente começa na escola, no primeiro ano, que é do 5, final do 5, comecinho do 6, até os 7, 8 anos, que é a última formação do cerebral que nós temos, que quando a criança começa a ir para a escola, né? Hoje a gente até coloca filho mais cedo, mas é a fase do primeiro ano escolar, que cria esse sentimento. Então, o quanto é importante que nesse primeiro ano essa criança ela tenha uma boa formação, ela tenha um bom desempenho na escola. Porque se na escola, dentro de casa, na vida, ela passa por esse sentimento de vergonha, é ali que nasce essa crença de que nós não vamos ser dignos do amor dos nossos pais, por exemplo. Tá? E é principalmente do pai que começa. Depois isso vai sendo levado para o resto da vida. E quando a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente propõe, aqui ela traduz, é um livro, obviamente, em inglês, mas ele foi traduzido como vergonha, mas esse sentimento de não conseguir, né, o sentimento de não ser suficientemente bom, ele realmente vai estar ligado com o merecimento do amor. E é algo que a gente precisa trabalhar.
Por que é legal falar disso? Por que esses temas aqui eles são importantes? Porque a gente está trabalhando consciência. Se isso de alguma forma reverbera em você, é importante você olhar que de alguma forma lá no seu período infantil, né, no seu período de criança, dos 5, 6, 7 anos, essa situação de não ter conseguido, de ter falhado, gerou alguma espécie de vergonha, e isso afetou e criou uma crença limitante, né, de que você não é bom o suficiente, que você não é digno de ser amado. Olha que profundo, né? Então a gente tem que trabalhar isso, principalmente nessa época do ano, que isso pesa, isso vem com muito mais força, tá? Porque quando a gente acredita que o nosso valor depende do quanto produzimos ou agradamos, nós passamos a tentar merecer amor e reconhecimento e não ter. Por isso que muitas vezes o esforço, quando você faz alguma coisa para conseguir algo, ele vem acompanhado de culpa, e a conquista, ela não é uma conquista satisfatória, ela é uma conquista que traz a exaustão, ela é um cansaço. Você não consegue olhar para a conquista como algo positivo. Olha que interessante isso, né? Então, nós temos que trazer isso para o nosso conhecimento, tá? E a gente trabalhar. Então, o impacto emocional dessa autocobrança que é a autocrítica, ela vai criando essa tensão emocional, que é uma tensão invisível, mas ela é desgastante, porque você fica se cobrando e você fica se sentindo culpado, e se eu não fizer, eu não vou conseguir ter o merecimento de ser amado. Olha que coisa triste, né? Ou não vou ter, eu não sou bom o suficiente. E a mente fica em alerta, né? E cada vez que você vai correndo atrás para dar conta, o corpo vai respondendo com tensão, ombro rígido, a respiração curta, cansaço, né? Tudo isso vai se agravando cada vez mais. Esse ciclo vai se transformando em desânimo, ansiedade, sensação de fracasso, vem aí depressão. Nós temos muitas pessoas que nessa época do ano têm uma depressão profunda e ela está ligada com isso inconscientemente. Então, aquilo que antes era uma motivação, né, que era uma coisa legal, que eu quero fazer, que vai ser bacana, que traz brilho nos olhos, de repente vira um peso. Porque daí eu tenho que fazer. E quando coloco tenho, a coisa fica complicada. E antes, o que era um sonho, que era uma coisa legal, que era uma coisa bacana, vira uma obrigação. Aí até se você conquista, não tem o mesmo sabor, né? E aí a gente precisa trabalhar o quê? A compaixão. A nossa autocompaixão, porque é a única forma de ter uma cura disso. Principalmente lidando com essa crença limitante de que ela não é verdadeira. Isso não é verdade. Então a gente precisa olhar para a gente com mais amor. Então ter autocompaixão não é desistir de melhorar, mas é aprender a crescer sem se ferir. Olha só, não deu certo da gente fazer, tivemos problemas técnicos para fazer a nossa live lá. Poderia estar aqui, você não fez, porque eu sei o quê. Não, gente, vamos passar para outro lugar e deu um problema técnico, ok, vamos seguir em frente, tem que ser leve. A gente não precisa se cobrar, culpar, apontar dedo, né? O mesmo, apontar para a gente. A gente precisa reconhecer que errar, adiar, recomeçar, faz parte da nossa experiência. Eu ouvi uma frase recentemente que o fato de não dar certo, né? Porque às vezes alguma coisa não dá certo, não é que deu errado, deu muito certo. Porque ou quando acontece algo, ou você consegue aquilo, né? Ou você vai fazer alguma coisa. Não existe erro, né? Era isso que a frase dizia. Você faz algo. Aliás, foi Mandela que disse isso. Quando não existe erro, uma situação, ela nunca dá errado. Porque daquela situação, ou você conquista aquilo que você queria, ou você vai aprender a lidar com o que não aconteceu. Então, são duas situações. Você tem dois, ganha e ganha.
Ou você ganha o que você queria, ou você ganha aprendizado. Então, não existe erro. Não existe errar. Existe aprendizado. E a gente segue, né? Que é isso que é importante. Então, a autocompaixão, de acordo com a Christine Neff, que é uma pesquisadora também, ela tem 3 pilares. Ela tem a bondade consigo mesmo, que é você se tratar com o mesmo cuidado que você teria com um amigo querido. Então, se alguém errou, se alguém não conseguiu, você ia xingar, você iria humilhar, você iria cobrar daquela pessoa? Não. Então, por que você faz isso com você mesmo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Depois, a humanidade comum. Lembrar que ninguém está sozinho nas dificuldades. Todos passam por desafios e imperfeições. Todos têm um problema. Tudo pode acontecer. Pode acontecer comigo, pode acontecer com o outro. E ok, faz parte. E a gente precisa ter a atenção plena, que é o 3º pilar da compaixão. A gente aprender a observar as coisas e as nossas emoções sem se julgar por senti-las. Que hoje está sendo muito difundido o mindfulness. Gente, que maravilha que é essa técnica, que eu recomendo mesmo. É a gente observar aquilo sem julgamento. Observar os sentimentos sem se julgar. Ah, eu errei. Ok, errei. O que eu posso fazer disso aqui melhor? Né? O que aconteceu? Por que eu não consegui ir para a academia? O que tem por trás desse sentimento, desse bloqueio, talvez, de me cuidar? Deixa eu tomar um golinho d'água, peraí. Onde que está a minha dificuldade? Por exemplo, né? Fiz essa proposta no início do ano de ir para academia. E eu não fiz nem a matrícula. Por que eu não fiz? Então, não é olhar para isso julgando, mas quais são os sentimentos que me impediram de tomar essa atitude? Isso é uma atenção plena. Eu olhar para mim e falar, bom, eu estou com dificuldade de me colocar em primeiro lugar. Eu estou com dificuldade de dizer não para outras coisas. Eu estou com dificuldade de organizar minha agenda. Ah, olha que legal, eu acho que eu preciso me planejar melhor no dia para poder conseguir encaixar um horário para mim e poder finalmente ir para a academia. Vocês estão entendendo? Quando algo não sai como eu gostaria que tivesse saído, algo que eu planejei, aquilo não deu certo, seja bondoso. Entenda que não é só com você. E olha para isso sem julgar. Porque onde que está meu sentimento? Qual é a minha dificuldade? Eu tenho vergonha de ir para academia? Eu estou com dificuldade de dizer não? Eu estou com a minha agenda perdida, eu estou desconecta, eu não estou conseguindo concentrar. Onde está? Não é desculpa. É a gente observar o que pode ser melhorado, tá? Sem se julgar, sem precisar pegar a chibata para dar nas costas, né? Porque a gente tem essa tendência. Então, quando a gente pratica esse olhar mais gentil, o peso da cobrança, ele se transforma em aprendizado. Que é exatamente isso. Então, não existe mais errei. Não, eu aprendi com a situação. Fica leve. A compaixão nos devolve a leveza de sermos humanos. Né? Torna um fardo menos pesado. Né? Tira a cobrança, que isso que é importante. E nós devemos celebrar o caminho, não apenas o destino. Porque para você sair de A e para B, você passou por todo aquele caminho, né? E o verdadeiro amadurecimento não está em cumprir a meta, todas as metas, mas em compreender o que cada passo nos ensinou. Olha, eu não cheguei até a academia, mas eu fui até fazer uma revisão da minha alimentação. Ou eu vou agora passar por um processo de um cuidado pessoal um pouco maior, né? Muitas vezes o que não aconteceu pode ter sido também uma forma de proteção, de pausa, de realinhamento. Talvez ainda não era para acontecer, eu preciso que algo aconteça antes. Então a gente olha para isso também com o nosso caminho,
né? A gente também olha todo o aprendizado desse processo, que ele é muito importante. É importante aprender a celebrar também as pequenas vitórias. Às vezes, em que nos levantamos mesmo sem ânimo. Então, quantas vezes a gente levantou, o dia não estava legal, ou os infortúnios, né, que aconteceram e a gente superou. Quantas conversas sinceras a gente teve nesse caminho. Quantas vezes você trocou uma ideia com um amigo que não fazia tempo que não conversava, uma palavra que você ouviu, que te fez o despertar do dia. E, gente, é isso que eu falo, da gente dar valor para as pequenas coisas. As decisões, principalmente, que pediram coragem, que às vezes tivemos aí alguns percalços e tivemos que tomar algumas decisões difíceis, mas nós tomamos. E os dias que a gente só respirou fundo. Hoje eu vou tirar o pé do acelerador. Aquele dia que você se respeitou, que não dava para ir além daquilo. Hoje eu só consigo respirar um pouquinho e seguir. E esse dia, pode ter certeza que ele valeu muito, porque foi o dia que você mais se carregou no colo. Você pegou aqui, olha, hoje eu não vou dar conta. E ok. E cada uma dessas experiências, ela é uma conquista. Até o dia que você falou, não, eu não vou fazer nada. Isso é importantíssimo, você se colocou em primeiro lugar. E é nessas experiências que vai morar o florescimento silencioso, que nem sempre a gente percebe, mas que vai nos transformando profundamente. Então, eu gostaria, gente, de convidar vocês a fazer essa reflexão. Estamos aqui em novembro já, hoje dia 12 de novembro, praticamente metade do mês, estamos a 46 dias, é isso, para acabar o ano? Olha só. E eu convido vocês a fazerem essa introspecção dessas pequenas coisas boas que foram acontecendo ao longo do seu caminho, não da meta, não o destino que você queria chegar, mas as suas pequenas conquistas nesse meio todo. Porque é muito importante. Anota. Porque a gente tem a tendência a esquecer essas coisas importantes. E encerrar ciclos também com leveza e consciência. Porque encerrar um ciclo, mesmo às vezes que você fale, não, esse ciclo eu não vou conseguir. Não é questão de não conseguir, mas eu não quero concluir. Mudou. Não é mais isso que eu quero. Também é um ato de sabedoria. Não é desistir, é compreender que tudo tem seu tempo. Pode ser que aquela academia não era aquilo que eu queria. Eu já não queria mesmo ir à academia. E aí eu percebo que eu quero mais é fazer em casa. Eu quero mais fazer, eu não quero ir para academia, eu quero ir para aula de yoga, eu quero fazer uma natação. Não era aquilo que eu queria. Por isso que eu não fiz. Estou dando um exemplo bobo, tá? Mas às vezes aquele destino não é mais, não me faz mais sentido. E aí, talvez seja outro, talvez eu queria aquele destino, mas eu tenho que passar por outros pontos ao longo do meu caminho, né? Tem alguns desvios de percurso que eu preciso fazer. Então, também ter um encerramento consciente nos permite agradecer pelo que foi, libertar o que não precisa mais seguir com a gente e abrir espaço para o novo, que é o novo ano que segue. Então, existem momentos que a gente precisa parar, avaliar, não tem nada melhor que agora, final do ano, fazer isso, né? E ver qual que é o momento, né, de deixar para trás essa rigidez e carregar só aquilo que tem valor, que é o aprendizado, o amor, a vontade de continuar crescendo, a vontade de fazer cada vez melhor. Não melhor para se cobrar, mas melhor para te trazer mais satisfação, mais prazer. Que gostoso! É isso que é dessa forma que a gente precisa aprender a olhar para a gente. E o que você gostaria, então, é a pergunta que eu deixo para vocês, né? O que você gostaria de levar consigo para o próximo ano? E o que você tem consciência que pode ser deixado para trás com gratidão? Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui já não me faz parte. Academia não é o que eu quero fazer da vida. Eu quero fazer yoga na minha casa, por exemplo, né? Então, o que eu quero
levar para o ano que vem? E o que eu acho que esse ano já encerrou? Qual é o ciclo que vocês querem encerrar? Agradecendo muito pelo aprendizado, agradecendo muito por tudo que aconteceu de errado, porque aquele erro, aquela situação, não vou nem chamar de erro, mas aquela situação que saiu como você não esperava, te trouxe um aprendizado muito grande. Então, deixo essas duas perguntas para vocês para o ano que vem, tá bom? Para a gente refletir aí para o ano que vem. E por que eu gosto dos florais de Bach? Para a gente trabalhar nesse processo aí de autocompreensão, autocompaixão. Porque os florais de Bach ajudam a dissolver esses padrões emocionais rígidos e ajudar a gente a se equilibrar de uma forma natural. Né? Os florais, eles trabalham dentro dessas crenças limitantes, né? Rompendo essas crenças, rompendo as máscaras, rompendo a rigidez, de uma forma muito gentil, né? E quais são os florais que a gente recomenda para quem se identificou com esse tema? Eu amo o tranquilidade. Por que eu amo o tranquilidade? A própria palavra diz, porque ele traz tranquilidade. Ele vai trabalhar exatamente na ansiedade, no estresse, nessa mente hiperativa, pessoas que são cobrativas, né, autocobrativas, pessoas que são muito rígidas, né? O tranquilidade vai trabalhar exatamente com isso. Por que ele se encaixa? Aí, a autocobrança mantém a mente em atividade constante, né? Não tem condição de respirar. Esse floral, ele atua justamente na turbulência mental, na tensão emocional invisível, ajuda a trazer paz interior, ele trabalha, inclusive, com a rigidez, né? Ele trabalha com a autocrítica. É importantíssimo o tranquilidade para esse tema, para quem é muito rígido consigo mesmo, que gosta de estabelecer esses padrões lá em cima, e aí fica naquela tensão para conseguir atingir, né? Efeito esperado, então, clareza mental, serenidade, leveza para lidar com o próprio ritmo. Autorrespeito é o que o tranquilidade traz. Isso é muito bom. Outro floral é o certeza, que é esse que eu estou usando agora, que ele trabalha dúvida, insegurança, autoconfiança. Ele vai ajudar aí no perfeccionismo, na autocobrança, que vem da insegurança sobre o seu próprio valor e as tomadas de decisão. Ele trabalha basicamente, por isso que eu estou tomando certeza, basicamente a autoconfiança dentro do processo de decisão, né? Porque a gente precisa tomar decisões, precisa ter clareza. Então, esse floral, ele vai restaurar a confiança interna, traz a clareza, a estabilidade emocional diante das próprias escolhas, além dele trabalhar as oscilações, né, de humor. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou, né? E esse floral, ele é maravilhoso. Quem tem TPM, quem tem muita oscilação de humor, ele é muito bacana. Então, os efeitos esperados, ele fortalece a confiança, ele reduz a dúvida, ele diminui o erro, o medo de errar, né? Ele desperta muito a autoconfiança. Eu adoro o certeza, eu acho que é um dos florais, ele e o recomeço, para mim, na minha jornada de vida, são dois, interessante, né? Apesar de eu ser bem ansiosa, mas o certeza, ele me traz uma paz muito bacana, uma autoconfiança gigante. Adoro, eu coloco sempre no meu copinho de água, uma gotinha, vou tomando ao longo do dia, da noite, eu uso, para quem não sabe usar, esse aqui é o concentrado, né? Ele é o certeza concentrado. Eu ponho uma gotinha dele aqui na minha água, tá? Eu vou pôr aqui pelo canudo, que vai direto lá para baixo. Uma gotinha é suficiente. E eu uso, você pode aplicar o gotas direto na pele, pode aplicar uma gotinha assim, que ele é concentrado, e passar direto na pele. Se você pode usar em bebê, criança, etc. Fica um cheirinho, às vezes, do álcool agora, olha que acabou de passar, mas daqui a pouco evapora e não fica mais cheiro de nada. O álcool já evaporou, porque ele, como é concentrado, vocês podem até observar que ele é mais escurinho, né? Porque é o conhaque puro que vai nele, não é diluído.
Vanessa, eu não quero usar na pele, posso usar direto na boca? Claro que pode. Eu não gosto de aplicar assim, desse concentrado direto na boca por conta dele ser puro. Eu prefiro diluir num pouquinho da água, ele é muito forte, né? Eu prefiro pingar num pouquinho de água e aí eu tomo aquele copo, aquele golinho de água. Até é bom que a gente toma mais água e facilita. Não assim, esse daqui, vocês veem que é um copão grande. Esse aqui eu vou tomando devagarinho ao longo do dia, tá? Não, não é esse. A dose mesmo tem que ser posta num 3 dedos d'água, meio copo d'água, e você já toma de uma vez. Essa gota 4 vezes ao dia, para quem perguntou como usa. Tá? Então, é isso. Rolon, eu tô sem o Rolon do Certeza aqui comigo. Eu tenho ele guardado lá no meu armário. Mas eu gosto, eu tenho tomado o Certeza, como eu estou usando esse Rolon, eu acabo usando em gotas, eu prefiro. Tá? Mas ele é muito bom, eu gosto bastante, e está sendo meu floral, assim, esse mês aqui eu estou tomando Certeza, mas já tomei muito Recomeço. Aí eu Sou Feliz, a gente usa, porque as palavras-chave dele é leveza, alegria e gratidão. Eu estava com Sou Feliz aqui, eu guardei, tá ali do lado da minha cama que eu deixo. O que é bom, né? Por que é legal? O Sou Feliz, ele resgata o prazer e a leveza que a autocobrança costuma roubar. Ele traz uma alegria, ele tem as essências, os óleos essenciais dele, são óleos essenciais que fortalecem a alegria, a energia vital, a disposição. Ele desperta, né, uma alegria genuína e ele promove a reconexão com o presente e, consequentemente, a valorização das pequenas conquistas. Ele tem um cheirinho delicioso, é muito bom. Cada um dos itens da linha Sou Aromaterapia, ele é usado de uma forma. Nós temos os vídeos de treinamento, para quem é consultor de bem-estar, a gente tem os vídeos de treinamento da linha Sou Aromaterapia, onde eu ensino onde usar. Cada um desses produtos, ele tem uma forma diferente de uso, tá? O Sou Mulher, eu estou usando. Esse aqui não tem nada a ver com a nossa apresentação de hoje. Só terminar aqui. Vou falar desse aqui, depois eu falo do óleo de laranja. Cada um ele vai ter uma aplicação. Como a Rita perguntou, a Ritinha perguntou como é que usa o Sou Mulher Madura, que eu comentei no início, eu estou começando alguns sintomas de menopausa, né? De pré-menopausa. Então, esse daqui eu comecei a usar tem algum tempinho, já tem acho que uns 2 meses que eu estou usando. E você agita, porque ele tem floral e óleo essencial, né? Então, o floral ele separa, se ele fica parado assim, ele fica em cima. Então, a gente agita, e aí você pode usar aqui na região do peito, ó. Pode passar aqui para sentir o cheirinho, que é muito bom na parte de equilíbrio emocional. Gente, o cheiro dele é maravilhoso. Outro lugar que você vai passar, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é na região do umbigo. Por que a gente passa nessa região do umbigo, abaixo do umbigo? Porque é onde está o útero, onde fica o ovário. Ele fica aqui, a bexiga, na região da bexiga, para a mulher, lógico, né? Homem não. O ovário, o útero, ele fica ali perto da bexiga, aqui embaixo, na região do umbigo, né? Então, a gente passa uma bolinha, um pouquinho assim nessa região e faz a massagem com a mão nessa região, porque está mais perto do útero, está mais perto do ovário. Então, são os 2 lugares. A gente pode passar aqui na região entre o seio, né, na região aqui do peito, no meio, e ele tem um cheirinho delicioso, eu adoro esse cheiro dele. E aqui é legal porque fica o aroma, né? Ele fica mais perto para a gente sentir o cheiro. Então, o uso aromático dos óleos essenciais, que é muito importante, ele é muito grande, né? O efeito, ele vai chegar mais fácil para a gente aqui. E na região, então, do umbigo, que ele também vai fazer esse efeito. Então, é muito bacana. Eu recomendo. Ai, que delícia! Como eu gosto. Ele tem um cheirinho meio cítrico.
dos óleos é muito gostoso. Ele tem salve, ele tem gerânio, esse é um produto muito legal, esse aqui. E o Sou Feliz, ele já tem um cheirinho um pouquinho mais adocicado, é um outro cheiro, cada um tem um cheirinho diferente, mas realmente os óleos essenciais que fazem parte do Sou Feliz vão trabalhar direto com o nosso propósito, de não se cobrar tanto, de ter mais gratidão, tá bom? E aí, o outro produto que a gente recomenda é o óleo essencial de laranja doce, porque é um óleo que ele vai trabalhar a alegria de viver, ele vai trabalhar a espontaneidade, ele dissolve sentimentos de rigidez, cobrança, frustração. Palavras-chave do óleo de laranja doce: leveza, egoísmo, acolhimento, otimismo, leveza, otimismo e acolhimento. Ele traz calor emocional, ajuda a pessoa a relaxar, reconectar com o presente do cotidiano. Problema só do óleo essencial de laranja doce. O óleo essencial de laranja doce, ele é fotossensível, ou seja, a gente não pode usar na pele e tomar sol, tá? Mesmo sempre usar diluído, porque ele é muito concentrado, ele pode queimar a pele mais sensível. Então, sempre que for fazer uso do óleo de laranja doce na pele, tem que ser usado à noite. No dia seguinte, você precisa lavar a região e ele tem que ser bem diluído em óleo, diluído em creme, tá? Sempre com bastante cautela, porque ele pode queimar a pele, pode deixar marcas como manchas, sabe? Igual limão, quando a gente às vezes treme na mão e sai no sol, fica tudo. Então, é a mesma coisa, o limão e a laranja são fotossensíveis, então a gente tem que tomar muito cuidado para usar. Eu recomendo muito o uso aromático do óleo essencial, que é através daqueles difusores de ambiente, pode ser ultrassônico, que sai aquela fumacinha, pode ser aquele de pôr na tomadinha, ele funciona bem. Se você gosta de spray de ambiente, dilui em álcool de cereais, aí acrescenta água e você pode borrifar no ambiente de uma forma segura, tá bom? Sempre muito bom usar. E o óleo de laranja você pode colocar no ambiente. Nossa, ele fica muito gostoso, acolhedor. Então, tudo de bom mesmo o óleo de laranja, tá? E para quem é consultor já sabe, esses 4 produtos que eu falei são os 4 produtos que têm um desconto especial, extra, a partir de amanhã até o próximo workshop. Esses 4 itens, eles entram com 3% a mais de desconto. Então, o seu desconto, o seu lucro com ele sai, não de 30%, passa a ser 33%, 38% e 43% nesses produtos que eu falei hoje aqui, tá bom? Gente, tem alguma dúvida com relação a algum produto? Deixa eu olhar aqui se alguém mandou mensagem. Deixa eu ver aqui. Quantas vezes? Tem uma dúvida de como usar, já respondi, né? Quantas vezes ao dia? O Rolon, eu recomendo, Ritinha, 3 a 4 vezes ao dia, no mínimo. Mas, às vezes, para mulheres que têm calor, da menopausa, para mulheres que estão, assim, com uma sobrecarga muito grande, né? Não que ele vai tirar o calor, tá? Ele não é para fogacho, mas ele ajuda a diminuir, porque ele equilibra a parte emocional. Então, você pode usar, eu falo 3 a 4 vezes, como a Ana colocou, mas você pode usar mais vezes, você pode usar até umas 5 vezes ao dia, pode usar, porque a concentração dele é segura para isso, tá bom? Mas, normalmente, a gente já sente, a hora que você passa, olha, eu já... É interessantíssimo. Para mim, ele já me deu como se eu tivesse tomado um energético, assim. É muito interessante. Muito interessante mesmo. O Sou Feliz, mesma coisa. 3, 4 vezes ao dia, até 5 vezes ao dia, pode usar. E como ele é diluído, ele já está numa concentração segura, a pessoa que ela vai passar já vai ficar com cheirinho ali, né? Fica na mão. Então, a gente vai sentindo o cheirinho. Nossa, é muito bom. O resultado, para mim, eu sou muito sensível, né, às coisas. O resultado, para mim, é quase que imediato, tá?
É muito bacana. Mais alguma dúvida? Van, minha paciente começou a usar e os calorões diminuíram muito. Então, diminui, Ana. Por quê? Porque a gente tem um equilíbrio hormonal, tá? Como ele tem salve esclareia, ele tem gerânio, lavanda. Isso faz com que tenha um equilíbrio hormonal, porque esses são óleos hormonais, e tem manjericão, se eu não me engano. Eu não guardo as fórmulas de cabeça, gente, vocês vão me perdoar. O dia que eu guardar, vocês me internam, porque aí a Vanessa está com algum problema. Mas ele tem manjericão, se eu não me engano, que também é muito bom para fogacho, né? Mas ele não é para isso. A ideia desse é trabalhar toda a questão emocional por trás. E eu tenho sentido, de verdade, depois que eu comecei a usar, e olha que eu estou cansada, por conta do final do ano, volume de coisa, mas ele tem ajudado pra caramba. E é muito bom saber que diminuiu o calorão dela, porque a gente fica feliz, né? Olha que bacana. Como muda a vida da pessoa, né? Com um produto que a gente fez realmente para poder ajudar. Fico muito feliz. E que puder, né? Eu falo que se a gente mudar, gente, 1% da vida daquela pessoa para melhor, eu já estou tão feliz. Porque se não fosse a gente, aquele 1% não teria acontecido, né? Então, eu fico muito feliz com qualquer melhora. Fungo, gerânio, sálvia e floral mustard. Então, o gerânio e a sálvia que são maravilhosos. O fungo também, ele tem a ação fungo, aqui entre nós. O fungo, ele é uma versão mais barata da camomila, a erva doce. Apesar, o mustard, o funcho, ele tem um efeito muito parecido com a camomila, mas a camomila é um óleo extremamente caro. E o funcho, ele é um óleo mais acessível. E ele tem um efeito muito legal, calmante, tá? Por isso que ele é legal, às vezes, no ambiente, para criança, a partir, se não me engano, de 5 anos. Sempre vejam, quando a gente for trabalhar com qualquer óleo essencial, a primeira coisa que a gente deve fazer. Qual as contraindicações desse óleo? Antes de você olhar até a indicação, olhe as contraindicações. É a principal pesquisa que a gente tem que fazer com relação aos óleos, né? Esse óleo essencial pode ser usado por criança? Hoje a gente faz isso lá no chat GPT, ele dá todas essas informações rapidinho para a gente. E como a informação básica não é coisa técnica, dá para a gente acreditar sem nenhum problema. Seguindo, então, nós estamos com o momento de reconhecimento, que o consultor do mês, esse mês, de novo, foi a Celiene Souza. Quero dar palmas para ela. A Celiene viria hoje fazer um depoimento ao vivo para a gente. Ela ia participar com a gente pessoalmente, mas hoje ela disse que acordou muito indisposta, ela estava, não sei se pegou uma gripe, ela não estava se sentindo bem. Aí são as coisas que acontecem que a gente não controla. Ela estava bem chateada mesmo, mas infelizmente ela não pôde participar, ela não está nem aqui hoje, que ela está dodóizinha. Torço aí que ela receba nosso carinho, nosso afeto, para que ela melhore logo, e a nossa gratidão novamente profunda pelo trabalho belíssimo que a Celiene está fazendo lá no norte, ajudando muita gente através do carinho dela, da delicadeza dela, da história de vida belíssima que ela tem, dos resultados que ela está tendo também com os florais, com ela, com a família. Então, a gente fica muito feliz e muito grato, principalmente pelo desempenho dela, pela quantidade de pessoas que ela está ajudando aí lá na cidade dela. E como premiação, a Celiene vai ganhar um cashback, já ganhou, né? Já deve ter recebido um cashback de 5% do valor do pedido do mês, que fez com que ela ganhasse, né? Chegasse como esse prêmio de reconhecimento. Então, 5% do valor dessa compra ela vai receber como cashback, como prêmio, para ela usar nos próximos 30 dias, no próximo pedido dela. Tá bom? Parabéns, Celiene, mais uma vez, gratidão imensa, e a gente estima a tua melhora, viu, querida? Então, seguindo, promoção para quem está aqui, que é terapeuta, que gostaria de investir num kit. Então, a gente trouxe para vocês a promoção agora, né, Joseli?
Loucura, Opa! loucura, loucura, como diz o nosso Loucura, amigo. total. Vocês estão me deixando maluca, olha só. A hora que eu olhei o coisa, eu falei, Jesus, né? O kit com as 40 essências de 10 ml na caixa de madeira, mais um brand de 1 litro, mais 10 frascos âmbar, mais etiqueta de 2015 por 1.840. Ou seja, compra o kit e leva o resto de graça, porque é o preço do kit. É Isso isso? mesmo. É black de verdade. Não é Black Fraud, como fala aqui no Brasil, Vanessa. É Black Friday mesmo. Mesmo! A hora que eu olhei, eu Isso. falei, caramba! Tá, sai o kit, o resto vai tudo de graça. Que beleza! Muito bom, parcelando ainda em 10 vezes sem juros, com frete gratuito, válido até o dia 30/11. Então, para quem é terapeuta, que quer comprar o seu kit, quer aproveitar, levar o brand que nós já falamos, que é o produto ideal para poder manipular o seu floral, que é o brand correto para fazer o seu floral, e vai de graça com mais 10 frascos, mais etiqueta, que bacana. Mas não termina aí, não, né? Não, claro que não. É black de Não, verdade, né? black, né? Aí vem essa, que agora o kit, que era 1.880, vai com desconto e ganha o jogo de cartas. Olha que top! Muito bacana. Mais um. Então, 40 essências de 10 ml na caixinha de madeira, de 1.880 por 1.599. E só tem um trique-trique, Joseli. Somente as 15 primeiras compras vai ganhar o jogo de cartas da Uniflowers, que é belíssimo, gente. E essa oferta também até o dia 30, mas eu acho que já não tem mais, porque eu já vi compra hoje de kit, já vi algumas vendas de kit aí na nossa promoção, e acho que não tem mais 15 cartas, não. Segredo, que legal, muito bom. Deixa eu ver aqui o que tem no nosso chat. A Ritinha, deixa eu ver aqui. Uma amiga estava com uma tensão muscular nos ombros e cervical, depois de ter quase sofrido um acidente de carro. Deus me livre. Eu fui na casa dela, estava com serenidade, fiz uma massagem, a dor dela desapareceu. Inclusive, fiz a encomenda de 2 serenidades. Maravilha! E é isso mesmo. Por que faz, né? Porque o Serenidade, ele tem o Rescue. E, Ritinha, eu vou contar para você, também não está aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar, porque eu vou mostrando. Vocês veem que eu uso, gente. Eu não sou... eu achei que era o Sou Feliz, mas é o Sou Equilíbrio que eu estou usando. Então, mostrar para vocês que eu uso. Ó, tá tudo do lado da minha cama, porque eu vou usando. Um dia eu quero um, outro dia eu tenho todos, né? Esse daqui, que é o Sou Alívio Corpo, eu vou contar para vocês que eu gravei até um vídeo. Eu acordei com uma dor aqui, ó, de uma torcicolo, que eu não virava meu pescoço. Normalmente, torcicolo é um negócio que fica ali 3, 4 dias com aquela dor infernal, né? E aí, eu peguei esse aqui, eu usei bastante. Ele já tá quase no final já, deve estar por aqui, ó. E eu passei aqui no pescoço, eu acordei com dor, e aí eu fui lá, passei. Esse você tem que passar no lugar da dor. E a gente tem o alívio corpo. Você vai passar porque ele tem floral também para dor. Você vai passar na região, fazer massagem. Passei de manhã, gente, minha dor aliviou uns 80%. Eu não estava virando ainda o pescoço, mas eu acordei, já melhorou. Aí no dia, à tarde, eu passei de novo, eu fui passando umas 4, 5 vezes no dia. Dia seguinte, a hora que eu acordei, eu passei de novo, mas já não estava mais com quase nada. Ficava só um negocinho assim, aquela tensãozinha local, mas em 2 dias. Então, funciona muito. Serenidade é maravilhoso, pode passar. Mas esse daqui, ele vai ter óleos essenciais específicos para dor. A minha filha, você já sabe, já falei várias vezes, tem artrite, e às vezes ela acorda com muita dor no joelho, né? Quando acorda atacado. Por isso até que ele está mais usado. Esse daqui ele tá quase terminando. Excelente esse para dor, e tira a dor muito grande. Quando eu fiz essa formulação do alívio,
eu pedi para uma amiga, que ela é fisioterapeuta, ela tem uma clínica lá em Espírito Santo do Pinhal, onde fica a nossa fábrica, nossa empresa. E eu tinha feito essa formulação em creme, porque a minha ideia era fazer o lançamento dele em creme. Ah, esse daqui é o Sou Alívio Corpo, que é próprio para dor, próprio para esse tipo de problema de tensão. Sou Alívio Face, para quem tem enxaqueca, para quem tem aquela dor no rosto por conta de sinusite, gripe. Você pode passar aqui no nariz, do Sou Alívio Face. Eu passo aqui na têmpora, cuidado com os olhos. Aqui no pescoço também, para quem tem enxaqueca, maravilhoso. Mas esse daqui eu fiz o... Oi, Natália, boa noite. Tudo bem, querida? Esse daqui a gente fez uns 2 meses de teste nessa formulação, nessa clínica de fisioterapia em Pinhal. Ela atende pessoas fraturadas, aquelas clínicas, né, que ajudam a recuperação, que trabalha com plano de saúde, então ela tem um movimento muito grande. E ela fez a aplicação do creme que eu tinha feito do Alívio Corpo para a gente testar a formulação. E, gente, o resultado foi muito, muito. Ela falou, se você conseguir fazer em creme, vai ser maravilhoso. Eu falei, olha, eu consigo em óleo. Aí a gente mandou em óleo para ela, mas o óleo, acho que com os aparelhos, não dá certo, porque o óleo de semente de uva, ele gruda, né, dependendo do aparelho. Então, em óleo, para ela, para fazer massagem, para o que ela precisava, não funcionou. Mas em creme funcionou bem. Então, a gente às vezes pode pegar, se você gosta, eu quero colocar, dilui esse no creme. Também dá para fazer, abre o vidrinho, dilui no creme para fazer massagens maiores, áreas maiores, né? Então, você pode diluir o conteúdo lá e ele vai dar certo também. Então, é muito útil, tá? Ele tem um resultado muito bom, principalmente no caso dela, que foi uma pancada e que ela provavelmente está com bastante dor, vai ser muito bacana. Gente, tenho mais uma novidade que eu quero passar para vocês em primeiríssima mão, que é um convite especial de um evento que eu vou fazer, tá? Pela Uniflowers Institute, que é a minha empresa de cursos, treinamentos. Nós vamos fazer esse workshop do pré-despertar quântico, que é uma imersão para ajudar a encerrar ciclos, curar padrões e despertar um novo nível de consciência para 2026. Esse evento está sendo aberto agora, hoje, com vocês, a inauguração aí das inscrições, tá? É lá pelo nosso site, uniflowersinstitute.com.br. O evento vai ser dia 17 de dezembro, à noite, tá? Eu não marquei ainda a hora certinha, mas se eu não me engano, vai ser às 8 horas da noite, para dar tempo, né? Porque senão fica muito tarde. Mas vai ser um evento muito legal, onde a gente vai trabalhar essas questões que nós vimos hoje, né, de fechamentos de ciclo, de autovalorização. Então, é um momento que nós vamos fazer juntos essa revisão dessas perguntinhas que eu fiz para vocês, né? O que eu fiz, né? Que eu queria ter feito, mas eu não fiz. E o que eu vou libertar com gratidão? O que vai ficar para trás para eu poder seguir 2026 de uma forma leve, de uma forma bacana, e eu possa começar o ano que vem sem essa bagagem, sem esse fardo pesado, né? Então, vai ser um evento que nós vamos trabalhar, um workshop, realmente workshop, né? Nós vamos fazer coisas, vai ser um evento onde você vai poder fazer uma revisão aí da sua vida, nós vamos fazer isso juntos, no dia 17 de dezembro. Eu espero contar com vocês lá. Garanta a sua vaga, tá? As vagas, elas são limitadas, porque eu tenho que conversar com todo mundo, não dá para ter tanta gente, vai ser um evento mais interativo, então eu conto muito com a presença de todos. Divulguem se puderem, conta para os seus conhecidos, para a gente poder fazer um evento bem legal, muito bacana, já para terminar dezembro com o pé direito e começar 2026 com 2 pés direitos, se for possível. Maravilha. Gente, nosso próximo workshop, então, vai ser dia 10 de dezembro,
nesse mesmo horário, talvez estou conversando com eles um pouquinho mais tarde, acho que umas 8h30, o meu horário de chegada. Joseli, tem alguma coisa para falar, Flor? Não, minha linda, não tenho nada para falar. Só agradecer mesmo a todo mundo que ficou com a gente nesse dia um pouquinho tumultuado, mas tudo a ver com o que você falou, perfeito. Me identifiquei com um monte de coisa aí, gente. Afinal de contas, a gente é humano aí e vai tentando o tempo todo a acertar, né? Ninguém gosta de errar. Mas uma das coisas que você falou, né, Vanessa, e que há tanto tempo que eu te conheço que a gente vai trocando figurinhas, dar valor aos nossos às pequenas coisas e aos nossos acertos, né? Às vezes fazer uma lista de um monte de coisas que a gente tem que realizar pode não funcionar, né? Eu falo isso de experiência própria. Eu inverti o meu jogo, eu comecei a anotar aquilo que eu estou conseguindo, né? Porque não rolava fazer uma lista gigante e não conseguia chegar até lá, e isso me frustrava. E o inverso está dando certo. Então, assim, é isso aí, um autoconhecimento e com a ajuda de muito floral. A Vanessa falou do certeza, eu acho que eu fiquei, Vanessa, uns 2 meses tomando certeza. E, gente, ele é muito bom. Eu É tomei muito tempo, maravilhoso. porque assim, todo mundo sabe que eu mudei, né? Eu estou morando em outro país, foi um período difícil. Gente, o recomeço para mim foi um abraço de mãe a cada vez que eu tomava. E agora algumas questões, né, estão acontecendo, algumas decisões precisam ser tomadas, e o certeza ele tem feito parte da minha vida agora mais forte, assim, e como ajuda. Como É, é maravilhoso. Ele traz uma paz, ele traz uma calma, que momentos de decisão, principalmente agora, final do ano, né? A gente tem que decidir muita coisa. Eu falo, a minha filha outro dia chegou para mim e falou: mãe, uma amiga me convidou para uma festa, não sei o quê. Eu falei, não sei. E aí ela fala. Aí eu falei, você não está querendo ir na festa? Ela falou, não. Eu falei, pô, não vai. Ai, mas como é que eu falo que eu não vou, né? E agora, no final do ano, a gente começa a ser convidado para um monte de evento, para um monte de coisa. Eu falei, fala não, né? E às vezes a dificuldade de dizer um não, de uma dificuldade de falar, eu não quero esse caminho, eu não quero estar, né, nesse lugar, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu acho que o certeza traz isso para a gente, né? Traz essa liberdade, é uma libertação muito grande. Então, eu recomendo muito. Esse floral, para mim, é perfeito, assim. E é isso. Gente, eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Ana, a Rita. Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo que ficou até o final, que me aguentou até o final. O Denis já estava aí, a Vânia. Gente, gratidão muito grande, viu, por vocês terem ficado até esse horário com a gente aqui, por ter migrado, né? Por esse... para a nossa forma, vocês veem que não dá fazer de um jeito, a gente faz do outro, e não tem problema, porque o mais importante é estar com vocês aqui com a gente, porque esse workshop eu faço, eu não, né? O Denis, a Joseli preparam, eu chego só no final, mas esse trabalho, gratidão a eles, que faz disso uma coisa tão linda, tão, tão maravilhosa, com tanto amor, e é para vocês, tá? Trazendo isso para vocês mesmo, com muito carinho mesmo, com muita gratidão. E é o que a gente deixa para vocês. O pensamento, então, desse mês, para a gente refletir, que o Dr. Bach fala, esse é um texto do Chestnut Bud, que é uma das essências, que nenhum pensamento sobre os erros passados deve jamais deprimir-nos. Eles passaram, estão acabados, e o conhecimento assim adquirido ajudar-nos a evitar a sua repetição. Então, esse é uma frase do Dr. Bach, Edward Bach, do Chestnut Bud, que é uma das essências dele, né, que trabalha o nosso aprendizado, trabalha o nosso romper ciclos, né, com o aprendizado, evitando a repetição, evitando cometer o mesmo erro. E eu acho que é isso. Não adianta a gente errar. O erro não nos leva a nada, não é uma ação. O que é a ação é o aprendizado, né? É o aprender. Então, é isso que a gente fica. E eu deixo para vocês a nossa eterna gratidão.
de verdade. Vejo vocês, se Deus quiser, no próximo mês, né? Nos vemos em dezembro, então, dia 10. E se vocês puderem estar no evento, então, desse workshop do Pré-Despertar 2026, vai ser uma alegria maior ainda. Tá bom? Mas aí ele é só dia 17, eu ainda vou falar para vocês de novo no próximo workshop, se ainda tiver vaga, tá? Se não tiver, eu não falo mais, ó. Gente, boa noite. Graças a Deus, muito obrigada, viu? Um grande beijo, uma boa noite para vocês. Beijo, gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Beijos. Boa noite. Vou encerrar a gravação, viu, Denis? Deixa eu ver se eu consigo, tem que ser você. Tem que ser o Denis, que daí a gente encerra. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.